Paz do Senhor, queridos, muito feliz por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu queria aproveitar esse tempo para a gente falar a respeito de um tema muito importante, essencial para a igreja, que é a alegria da unidade. É um tema que foi tocado por Paulo e ele escreveu uma carta aos Filipenses onde ele coloca esse tema, e eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês no capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 1 ao 11. Vamos ler juntos? Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa é uma afirmação tremenda que Paulo faz a respeito da unidade. Parece que a igreja de Filipe tinha problemas lá em relação à unidade. Por isso Paulo tocou nesse tema. E eu queria conversar com os irmãos a respeito da fórmula da unidade espiritual. A gente pode colocar dois temas muito importantes aqui nesse assunto. Um tema são os requisitos para a unidade e o outro, os recursos da unidade. E falando sobre os requisitos da unidade, nós vamos lá para o versículo 2 que diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ora, principalmente ele estava exortando os irmãos, os filipenses, a que eles tivessem o mesmo pensamento. Isso não quer dizer que a gente seja formatado, que nós tenhamos uma forma única de enxergar as coisas. Nós somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, pessoas que têm formações diferentes. Então, vivemos em famílias, em ambientes diferentes, e isso nos faz pessoas pensantes, que têm algumas opiniões diferentes a respeito das coisas aqui da terra. Mas sabe o que nos une? É o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, por isso, nós precisamos ter unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento é em relação às coisas básicas, em relação à vida cristã. É isso que a gente precisa ter. Quando a gente tem essa unidade de pensamento, mesmo sendo pessoas diferentes, mesmo a gente tendo questões diferentes, temos experiências diferentes, nós somos unidos e temos o mesmo propósito em Cristo Jesus. Essa é a unidade que Paulo pregava para os filipenses, e essa é a unidade que a gente tem que perseguir. Paulo, quando ele estava dizendo que a gente tem que ter as nossas mentes voltadas para o mesmo pensamento, ele está falando de amor cristão, da gente deixar transbordar nos nossos corações esse mesmo amor cristão, que não pensa o nosso próprio benefício, mas pensa o benefício dos outros, e com isso a gente tem unidade de pensamento. Eles também deveriam mostrar, é o que Paulo fala, amor nos seus relacionamentos. Ele diz assim: tenhais o mesmo amor. Essa é a segunda marca da unidade espiritual, é o amor. Esse amor que é o amor ágape, que é o amor de vontade, é aquele amor que você tem, que você intencionalmente ama. Não é
aquele amor só de sentimento, mas é um amor que deliberadamente a gente tem vontade de amar. Então ele é baseado numa intenção de amor. Eles deveriam também demonstrar unidade espiritual, sejam unidos de alma. Essa frase significa literalmente almas conjuntas, querido. Esse termo só é usado aqui no Novo Testamento, como uma corrente, uma alma que deve ser unida a outra. Nenhum cristão ele pode viver independente. Nós não somos ilhas. Olha o que a gente está experimentando agora. Nós estamos experimentando um tempo de isolamento por força de um vírus que está assolando o nosso país, o nosso mundo. Gente, nós estamos experimentando um tempo em que a gente está isolado, trancado nas nossas casas para seguir uma orientação das autoridades. E está certo, a gente tem que fazer isso. Mas olha que experiência tremenda que a gente tem que ter para a gente exercitar o nosso amor pelas outras pessoas. Nesse tempo, é o tempo em que a gente vai provar se realmente o amor de Deus está transbordando no nosso coração. E isso é que a gente precisa manter vivo, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não são os prédios, as paredes, o teto, o local. Isso é onde a gente se reúne, mas a igreja é esse organismo vivo cuja cabeça é Jesus Cristo. Então, amado, nós precisamos transbordar desse amor para que a nossa unidade não se quebre. E a gente precisa demonstrar essa unidade de pensamento, tendo um mesmo sentimento. É o que diz lá no final do versículo 2 do capítulo 2 de Filipenses. Então, se uma igreja ela quer ser vibrante e efetiva, ela precisa falar essa voz, a voz da unidade. Esse é o segredo da igreja. E agora eu queria também falar um pouco sobre os recursos da unidade. E aí diz assim nos versículos 3 e 4 do capítulo 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, queridos, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo uma coisa importante. Primeiro, não faça nada por partidarismo. O que ele está dizendo por partidarismo aqui? Desejo de se colocar acima das outras pessoas. Um espírito partidário, um espírito faccioso. Gente, o que a gente está mais vendo na internet, nas redes sociais, é algum tipo de partidarismo. Quer seja partidarismo relacionado com política, quer seja partidarismo relacionado com religião, quer seja partidarismo relacionado com assuntos econômicos. Queridos, nós não podemos cair nessa artimanha do diabo. Nós somos o povo eleito, a nação santa. Nós precisamos fugir desse tipo de discussão que não leva a nada. Nós precisamos viver a vida de Cristo e a partir das nossas vidas as pessoas vão ver diferença do que é ser cristão. Essa ambição desmedida da carne não leva a nada, só nos leva a derrota, só nos leva a divisão, a facção, a brigas. Então é isso que Paulo está nos alertando. E outra coisa que ele fala também, complementando o partidarismo, ele fala também: não faça nada por vanglória. O que significa vanglória aqui? Arrogância. São pessoas arrogantes e pessoas que se acham melhores do que as outras, têm uma aparência de que são piedosas, mas por dentro se acham melhores do que as outras pessoas. E eu queria fazer uma comparação com um balão. O balão, quanto mais ele se enche de vento, mais ele fica vistoso, maior. Se for um balão colorido, então ele fica bem vistoso. Mas não tem conteúdo, só tem vento ali dentro. Se você colocar um alfinetezinho ali, ele estoura. Então, existem muitas pessoas hoje que se inflam, que se acham melhores do que as outras, mas na realidade estão sem conteúdo, não tem nada para oferecer, estão vazios internamente e muitas vezes se enchem de vento para poder querer mostrar alguma coisa que na realidade não são. E aí no versículo 3 do capítulo 2 diz assim: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha, querido, isso é um grande segredo. Considere sempre o seu irmão superior a você. Isso é a verdadeira humildade. Humildade aqui é ter uma opinião humilde a respeito de si mesmo. A humildade de espírito é a base do nosso caráter cristão, querido. Essa
essa é a base do que nós devemos seguir. E é por causa disso que a primeira bem-aventurança que Jesus colocou lá em Mateus 5,3 era essa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, entre o povo de Deus é imperativo que haja humildade. A gente não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Queridos, quanta gente egoísta na face da terra. Olha, eu tenho visto vídeos de pessoas que estão contaminando outras pessoas com vírus, pessoas contaminadas propositalmente. Gente, que coisa! Como que a humanidade chegou a um ponto de egoísmo, de querer o mal das outras pessoas só pelo mal. Gente, que coisa terrível. Então a gente precisa fugir disso. Como cristãos, nós precisamos mostrar o caráter de Cristo e nós precisamos pensar primeiro nas outras pessoas. Se você tem oportunidade de ajudar alguém nesse tempo de dificuldade, alguém que você sabe que está precisando de ajuda, ajude da forma que for possível. Se for possível financeiramente, se for através de uma palavra, se for através de um telefonema, qualquer que seja a ajuda, haja na direção da outra pessoa. Em primeiro, o cristão ele precisa olhar não para si mesmo, mas olhar para o outro. E em segundo lugar, ele precisa ter um olhar de compaixão para as outras pessoas. A gente precisa levar as cargas uns dos outros. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa seguir esse mandamento, esse conselho, esse ditame de Paulo em Gálatas 6, que nós precisamos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo no nosso coração. E querido, fechando essa história, a nossa referência é Jesus Cristo. E aí, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo começa a dar as características de Jesus Cristo. E ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, Paulo começa a colocar as características de Jesus. Jesus renunciou ao seu lugar, porque ele disse assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus, apesar de ser Deus também. E Jesus renunciou às suas prerrogativas. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele apareceu em semelhança de homens e ele nos deu todos esses exemplos. E o que foi que ele ganhou com isso? E aí ele fala nos versículos 9 a 11, Paulo diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho há de se dobrar perante o nosso Senhor Jesus, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Não abandone a unidade, não abandone as pessoas que você precisa ajudar. Seja solidário, seja uma pessoa humilde, não seja arrogante. É a palavra de Deus para nós hoje. Em humildade, nós vamos seguir em frente, unidos no mesmo propósito. Esse é o segredo da igreja. A igreja toda unida, seguindo o mesmo propósito, mesmo em lugares separados como estamos agora. Nós somos igreja, continuamos sendo igreja. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. E eu quero orar por você agora. Senhor amado, tem misericórdia das nossas vidas, abençoa a tua igreja, ajuda-nos, Senhor, a manter-nos unidos nesse tempo tão difícil que o Brasil está vivendo. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão do teu povo, une o nosso coração, aguça o sentimento de amor, de solidariedade nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos abandonar todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a arrogância do nosso coração e queremos ficar cada vez mais parecidos com Cristo, ó Deus, porque, ó Deus, a seu tempo o Senhor há de exaltar aqueles verdadeiros cristãos. Pai, no nome de Jesus, livra-nos de todo mal, livra cada família do teu povo, tem misericórdia. É o que nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.